Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 701. Neste dia em que me sentia muito mal e, apesar de tudo, fui trabalhar. A cada instante me sentia pior. O calor era tão grande que, mesmo sem trabalhar, a gente se sentia mal. Quanto se trabalhava, mais se sofria. Por isso, antes do meio-dia, parei de trabalhar. Olhei para o céu com grande confiança e disse ao Senhor: Jesus, cobri o sol, porque já não posso aguentar mais este calor. E coisa estranha, imediatamente, uma nuvenzinha branca cobriu o sol, fazendo com que, desse mesmo instante, o calor já não fosse tão grande. Quando, um pouco depois, comecei a me censurar por não ter suportado aquele calor e por ter pedido alívio, foi o próprio Jesus que me tranquilizou. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 702. 13 de agosto de 1936. Hoje à noite, a presença de Deus me penetrou e imediatamente conheci a sua grande santidade. Oh, como me oprime essa grandeza de Deus! Conheço então todo o meu abismo e o meu nada. É um grande tormento, porque do conhecimento provém depois o amor. A alma se lança violentamente para Deus e dois amores se encontram face a face: o Criador e a criatura. Uma gotinha que quer enfrentar o oceano. No primeiro momento, a gota gostaria de encerrar em si este oceano incombensível, mas no mesmo momento reconhece que é uma gotinha e então é vencida e se esvai toda em Deus, como uma gota de água no oceano. A princípio, esse momento é um tormento, mas tão doce que a alma, passando por ele, sente-se feliz. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 703 e 704. O assunto do meu exame de consciência é, no presente, a minha união com Jesus misericordioso. Esse exercício me dá uma força singular. O coração está sempre unido com aquele que deseja e as ações são reguladas pela misericórdia no decorrer do amor. 704. Passo todo momento livre aos pés do Deus oculto. Ele é meu mestre. Pergunto tudo a ele, tudo lhe conto. Daqui retiro forças e luzes. Aqui aprendo tudo. Aqui recebo luzes sobre como proceder com o próximo. Desde que saio do noviciado, me encerrei no sacrário com Jesus, meu mestre. Ele mesmo me atraiu para esse fogo de amor vivo, em volta do qual tudo se concentra. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 705 e 706. 25/9/1936. Sinto dores nas mãos, nos pés e no lado, nos lugares em que Jesus foi transpassado. Sinto especialmente esse sofrimento quando me encontro uma alma que não está em estado de graça. Então rezo com fervor para que a misericórdia de Deus envolva essa alma. 706. No dia de São Miguel Arcanjo, vi esse anjo guia perto de mim. Ele me disse essas palavras: recomendou-me o Senhor que eu tivesse um especial cuidado por ti. Sabe que és odiada pelo mal, mas não temas. Quem como Deus? E desapareceu. Contudo, continuo a sentir a sua presença e a sua ajuda. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 707 e 708.
2/10/1936. Primeira sexta-feira do mês. Após a Santa Comunhão, de repente vi Nosso Senhor que me disse essas palavras: agora sei que me amas, não pelas graças, nem pelos dons, mas a minha vontade te ser mais cara que a tua própria vida. Por isso, uno-me contigo tão estreitamente como não faço com nenhuma outra criatura. 708. Neste momento, Jesus desapareceu. A minha alma foi inundada pela presença de Deus, consciente de que o olhar do Altíssimo repousa em mim. Mergulhei completamente naquela alegria que provém de Deus. Passei o dia todo assim submersa em Deus, sem interrupção. À noite, de repente, entrei como que num estado de desmaio e numa estranha espécie de agonia. Meu amor deseja igualar ao amor do Altíssimo. É arrebatado tão violentamente para ele que, sem uma especial graça de Deus, não é possível suportar. Neste dia, tanta graça. Vejo claramente que o próprio Jesus me sustenta e fortalece, tornando-me capaz de conviver com Ele. Em tudo isso, a alma é estranhamente ativa. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 709 e 710. 3/10/1936. Hoje, durante o terço, de repente vi o cibório com o Santíssimo Sacramento. O cibório estava aberto e cheio de hóstias, e dele saiu a voz. Estas hóstias foram recebidas pelas almas convertidas pela tua oração e pelo teu sofrimento. Aí senti a presença de Deus à maneira de uma criança. Sentia-me estranhamente criança. 710. Um dia senti que não conseguiria aguentar em pé até às 9 e pedi à irmã alguma coisa para comer, porque ia me deitar mais cedo, visto que estava me sentindo mal. A irmã respondeu-me: a irmã não está doente, apenas queria lhe dar algum descanso e protesto de uma doença. Ó meu Jesus, se a minha doença progrediu tanto que o médico até me separou das irmãs, para não contagiar as outras, e ainda sou julgada dessa maneira. Mas está bem, que tudo isso seja para vós, meu Jesus. Não quero escrever muito sobre coisas exteriores, pois não são a razão pela qual eu escrevo. Eu desejo anotar especialmente as graças que o Senhor me concede, porque estas não são apenas para mim, mas também para muitas almas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 711, 5/10/1936. Hoje recebi uma carta do padre Sopoco, pela qual soube que ele pretende mandar imprimir um santinho de Jesus misericordioso. Pediu-me que lhe enviasse certa oração que ele quer colocar no verso, se conseguir a aprovação do arcebispo. Oh, de quanta alegria se enche o meu coração por Deus me ter permitido ver essa obra em sua misericórdia. Oh, quão grandiosa está ardentemente as obras do Deus Altíssimo. Eu sou apenas o seu instrumento. Oh, quão ardentemente desejo ver essa festa da misericórdia divina que Deus está exigindo através de mim. Mas se for a vontade de Deus e se ela tiver que ser comemorada solenemente apenas depois da minha morte, eu já agora me alegro com ela e já a comemoro interiormente com a permissão do meu confessor.
Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 712 e 713. Hoje vi o Frei András ajoelhado, mergulhado em oração, e de repente Jesus colocou-se ao lado dele, estendeu ambos os braços, pôs sobre a cabeça dele e disse: Ele te conduzirá, não tenhais medo. 713, 11 de outubro de 1936. Esta noite, quando eu estava escrevendo sobre a grande misericórdia de Deus e do seu grande proveito para as almas, o demônio irrompeu na minha cela com grande raiva e fúria. Pegou o biombo e começou a quebrá-lo e esmagá-lo. De início assustei-me um pouco, mas logo fiz com o crucifixo o sinal da cruz e imediatamente ele se acalmou e desapareceu. Hoje não vi essa monstruosidade figura, mas apenas a sua ira. É terrível a ira do demônio. No entanto, esse biombo não estava estragado nem quebrado. Com toda tranquilidade, continuei a escrever. Bem sei que, sem a vontade de Deus, esse malvado não tocará em mim. Mas que ousadia! Ele começa claramente a querer atacar-me, e com que raiva e ódio, mas nem por isso, nem por um momento, tira a minha tranquilidade, e essa minha calma o torna furioso. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 714. Hoje o Senhor me disse: vai falar com a superiora e diz que desejo que todas as irmãs e educandas rezem este terço que eu te ensinei. Devem rezá-lo por 9 dias na capela, com o fim de pedir perdão a meu Pai e suplicar a misericórdia de Deus para a Polônia. Eu respondi ao Senhor que falaria disso à superiora, mas primeiro teria que me entender com o Frei András. Decidi que logo que o Frei András viesse, falaria com ele sobre o assunto. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 715. Quando ele veio, as circunstâncias fizeram que eu não pudesse me encontrar com ele. No entanto, eu não devia ter levado em conta as circunstâncias, mas ir ter com o padre e resolver esse assunto. Pensei que poderia fazê-lo quando o padre viesse outra vez. Como isso desagradou a Deus. Imediatamente abandonou-me a presença de Deus, essa grande presença de Deus que se encontra em mim continuamente, até de forma sensível. Neste momento, no entanto, abandonou-me por completo. As trevas reinaram na minha alma, a tal ponto que não sei se estava em estado de graça ou não. Em consequência disso, não fui comungar por 4 dias. Depois de quatro dias, encontrei-me com o padre e contei-lhe tudo. O padre me consolou, dizendo: a irmã não perdeu a graça de Deus. Mas ao mesmo tempo ele disse: mas mesmo assim, continue a lhe ser fiel. No momento em que me afastei do confessionário, novamente envolveu-me a presença de Deus como antes. Compreendi que devemos aceitar a graça de Deus como Deus a envia e de maneira como Ele quer. É preciso aceitá-la tal como Deus a envia. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 716 e 717.
Ó meu Jesus, faço neste momento um firme e perpétuo propósito, pelo poder da vossa graça e misericórdia, ser fiel à menor das vossas graças. 717. Esta noite toda fiquei preparando-me para receber a Santa Comunhão, porque não podia dormir em consequência dos sofrimentos físicos. A minha alma mergulhava no amor e na contrição. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 718. Depois da Santa Comunhão, ouvi estas palavras: estás vendo o que és por ti mesma, mas não te assuste com isso. Se eu te revelasse toda a tua miséria, morreria de espanto. No entanto, deves saber o que és. E porque és tamanha miséria, desvendei-te todo o mar da minha misericórdia. Procuro e anseio por almas como a tua, mas elas são poucas. Tua grande confiança em mim me obriga a conceder-te graças sem cessar. Tem grande e inconcebível direito ao meu coração, porque és uma filha cheia de confiança. Não suportaria a grandeza do amor que tenho para contigo se eu não te revelasse esse amor aqui na terra, em toda a sua plenitude. Frequentemente afasto um pouco o véu para ti, mas deves saber que isso é apenas uma graça excepcional. O meu amor e a minha misericórdia não conhecem limites. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 719 e 720. Hoje ouvi estas palavras: sabe, minha filha, que em consideração a ti eu concedo graças a toda a redondeza, mas deve dar-me graças pelas pessoas, porque elas não me agradecem pelos benefícios que lhe concedo. Em virtude da tua gratidão, continuarei a abençoá-las. 720. Ó meu Jesus, vós sabeis como é difícil a vida em comum, quantas incompreensões e desentendimentos. Às vezes, apesar da mais sincera boa vontade de ambas as partes, mas esse é vosso mistério, Senhor. Nós o conheceremos na eternidade. No entanto, os nossos julgamentos devem ser sempre indulgentes. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 721 e 722. É uma grande, imensamente grande graça de Deus ter um diretor espiritual. Sinto agora que eu não saberia caminhar sozinha na vida espiritual. Grandioso é o poder do sacerdote. Dou graças a Deus sem cessar por me ter dado um diretor espiritual. 722. Hoje ouvi estas palavras: estás vendo como és fraca. Quando podereis contar contigo? Eu respondi: Jesus, permanecereis sempre comigo, porque eu sou vossa filha pequenina, Jesus. Vós sabeis como são as crianças pequenas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 723. Hoje ouvi estas palavras: as graças que te concedo não são apenas para ti, mas também para um grande número de almas, e no teu coração está continuamente a minha morada. Apesar da tua miséria, uno-me contigo, e pondo-a de parte, troco-a pela minha misericórdia. Em cada alma realizo a obra da misericórdia, e quanto maior o pecador,
tanto maiores direito tem a minha misericórdia. Em cada obra das minhas mãos se confirma esta misericórdia. Quem confia na minha misericórdia não perecerá, porque todas as suas causas são minhas, e os seus inimigos descobertos e desbaratados aos pés do meu escabelo. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 724. Véspera do Retiro. Comecei a rezar para que Jesus me concedesse ao menos um pouco de saúde, a fim de que pudesse participar dele, porque me sentia tão mal que pensava que este fosse talvez o último. Mas logo que comecei a rezar, senti um estranho descontentamento. Interrompi a oração do pedido e comecei a agradecer ao Senhor por tudo o que me envia, submetendo-me inteiramente à sua santa vontade. Então senti uma profunda paz na minha alma. A fiel submissão, sempre e em tudo à vontade de Deus, em todos os acontecimentos e circunstâncias da vida, dá grande glória a Deus. Uma tal submissão à vontade de Deus tem maior valor aos seus olhos do que longos jejuns, mortificações e as mais severas penitências. Oh, como é grande a recompensa por um só ato de amorosa submissão à vontade de Deus. Escrevendo isso, minha alma sente-se extasiada, vendo como Deus a ama e de que paz a alma goza, já aqui na terra. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 725 e 726. Ó vontade de Deus, sede o meu amor. Retiro de 8 dias, 20/10/1936, Cracóvia. Meu Jesus, eis que hoje vou ao deserto para conversar somente convosco, meu Mestre e Senhor. Que a terra se cale e falai-me somente vós, Jesus. Vós sabeis que não compreendo outra voz a não ser a vossa, ó bom pastor. Na morada do meu coração está o deserto, onde nenhuma criatura tem acesso. Aí só vós sois o Rei. 726. Quando entrei na capela para 5 minutos de adoração, perguntei ao Senhor como devo conduzir-me durante este retiro. Então ouvi a voz na minha alma: desejo que te transformes toda em amor e que ardas como sacrifício puro de amor. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 727 e 728. Verdade eterna, concedei-me um raio da vossa luz, para que conheça a vós, Senhor, e glorifique dignamente a vossa infinita misericórdia, e ao mesmo tempo permiti que conheça a mim mesma, todo o abismo da miséria que eu sou. 728. Escolhi como padroeiro desse retiro São Cláudio de La Colombourier e Santa Gertrude, para que intercedam incessantemente por mim diante da Mãe de Deus e do Salvador misericordioso. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 729.
Durante a meditação sobre o Deus Criador, num certo momento a minha alma uniu-se com meu Criador e Senhor. Nessa união, conheci o meu fim e destino. O meu fim é me unir estreitamente com Deus pelo amor, e no meu destino é bem dizer e glorificar a misericórdia de Deus. O Senhor me deu a conhecer e sentir isso de maneira até fisicamente sensível. Não posso deixar de me admirar quando conheço e sinto esse inconcebível amor de Deus com que Ele me ama. Quem é Deus e quem sou eu? Não posso meditar mais do que isso. Apenas o amor compreende esse encontro e união desses dois espíritos, isto é, o Deus Espírito e a alma criatura. Quanto mais o conheço, tanto mais mergulho nele com toda a força do meu ser. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 730 e 731. Neste retiro, eu te conservarei incessantemente junto do meu coração, para que conheças melhor a minha misericórdia, a misericórdia que tenho para com os homens e especialmente para com os pobres pecadores. 731. No primeiro dia do retiro, veio falar comigo uma das irmãs, que se preparava para os votos perpétuos, e me confidenciou que não tem absolutamente confiança em Deus e qualquer coisa a desanima. Respondi-lhe: foi bom que a irmã me falasse disso, eu vou rezar pela irmã. E disse ainda algumas palavras sobre como é dolorosa para Jesus a desconfiança, e ainda mais uma alma eleita. Disse-me que, a partir dos votos perpétuos, ela se exercitaria na confiança. Agora, sei que até as almas escolhidas, avançadas na vida religiosa ou espiritual, não têm a coragem de confiar plenamente em Deus. E isso acontece porque poucas almas conhecem a insondável misericórdia de Deus e sua grande bondade. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 732 e 733. A grande majestade de Deus que hoje me penetrou e continua a me invadir, despertou em mim um grande temor, mas um temor reverencial e não um temor servil, que é muito diferente do temor reverencial. O temor reverencial nasceu hoje em meu coração do amor e do conhecimento da grandeza de Deus, o que é uma grande alegria para a alma. A alma treme diante da menor ofensa a Deus, mas isso não a perturba nem ofusca a sua felicidade. Onde o amor é o guia, aí tudo está bem. 733. Acontece-me, enquanto ouço a meditação, que uma palavra me leve a uma união mais estreita com o Senhor, e não sei mais o que o Padre está dizendo. Sei que estou junto do misericordiosíssimo coração de Jesus. Todo o meu espírito mergulha nele, e nenhum instante conheço mais do que duramente longas horas de reflexão e meditação mental. São luzes repentinas que me permitem conhecer as coisas tal como Deus as vê, e isto tanto nas coisas do mundo interior como também no mundo exterior. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 734.
Vejo que neste retiro é o próprio Jesus que está agindo na minha alma. Eu apenas procuro ser fiel à sua graça. Coloquei toda a minha alma nas mãos de Deus e este Altíssimo Senhor do céu tomou plena posse dela. Sinto que estou sendo elevada acima da terra e do céu, para a vida interior de Deus, onde conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas sempre na unidade de uma só majestade. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 735 e 736. Eu me encerrarei no cálice de Jesus para o consolar sem cessar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance a fim de salvar as almas, seja através da oração ou seja pelo sofrimento. Procuro ser sempre uma Betânia para Jesus, para que Ele possa descansar em mim depois dos seus muitos trabalhos. Nas santas comunhões está a minha união com Jesus, tão estreita e inconcebível que, ainda que eu quisesse descrevê-la, não saberia fazê-lo, porque não tenho expressões. 736. Esta noite vi o Senhor como se estivesse na sua paixão. Tinha os olhos levantados ao Pai e rezava para nós. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 737 e 738. Apesar de estar doente, decidi rezar hoje, como de costume, a hora santa. Durante essa hora, vi o Senhor flagelado junto à coluna, e no meio desse terrível suplício, Jesus rezava. Após um instante me disse: são poucas as almas que contemplam a minha paixão com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. 738. Não és sequer capaz de aceitar as minhas graças sem uma especial ajuda minha. Tu sabes o que és. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 739 e 740. Hoje, depois da Santa Comunhão, falei muito com Jesus sobre pessoas que me são especialmente caras. Então, ouvi sobre estas palavras: minha filha, não te esforces por falar tanto sobre aqueles a quem amas especialmente, pois também eu os amo especialmente, e em consideração a ti, cubro-os com as minhas graças. Agrada-me quando me fala deles, mas não o faça com excessivo esforço. 740. Ó Salvador do mundo, uno-me com a vossa misericórdia, meu Jesus. Uno todos os meus sofrimentos aos vossos e deposito-os no tesouro da Igreja para proveito das almas. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 741. Hoje fui conduzida por um anjo, fui levada às profundezas do inferno. É um lugar de grande castigo, e como é grande a sua extensão. Tipos de tormento que vi. O primeiro tormento, que constitui o inferno, é a perda de Deus. O segundo, contínuo remorso de consciência. O terceiro, o de que este destino já não mudará nunca. O quarto tormento é o fogo, que atravessa a alma, mas não a destrói. É um tormento terrível, é um fogo puramente espiritual, aceso pela ira de Deus. O quinto
tormento é a contínua escuridão, um horrível cheiro sufocante, e embora haja escuridão, os demônios e as almas condenadas veem-se mutuamente e veem que todo o mal dos outros e o seu. O sexto é a contínua companhia do demônio. O sétimo tormento, o terrível desespero, ódio a Deus, maldições e blasfêmias. São tormentos que todos os condenados sofrem juntos, mas não é o fim dos tormentos. Existem tormentos especiais para as almas, os tormentos dos sentidos. Cada alma é atormentada com o que pecou, de maneira horrível e indescritível. Existem terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento se distingue do outro. Eu teria morrido vendo esses terríveis tormentos se não me sustentasse a onipotência de Deus. Que o pecador saiba que será atormentado com o sentido com que pecou, por toda a sua eternidade. Estou escrevendo isso por ordem de Deus, para que nenhuma alma se excuse dizendo que não há inferno, ou que ninguém esteve lá e não sabe o que é. Eu, irmã Faustina, por ordem de Deus, estive nos abismos do inferno para falar às almas e testemunhar que o inferno existe. E sobre isso não posso falar mais agora. Tenho ordem de Deus para deixar isso por escrito. Os demônios tinham grande ódio contra mim, mas por ordem de Deus tinha que me obedecer. O que eu escrevi dá apenas uma pálida imagem das coisas que vi. Percebi, no entanto, uma coisa: o maior número das almas que lá estão é justamente daqueles que não acreditavam que o inferno existisse. Quando voltei a mim, não podia me refazer do terror de ver como as almas sofrem terrivelmente ali. E por isso, rezo com mais fervor ainda pela conversão dos pecadores. Incessantemente peço a misericórdia de Deus por elas. Ó meu Jesus, prefiro agonizar até o fim do mundo nos maiores suplícios a ter que vos ofender com o menor pecado que seja. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 742. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens o culto à minha misericórdia, por tua vez deve ser a primeira a distinguir-se pela confiança na minha misericórdia. Estou exigindo de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deve mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico 3 maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira é a ação, a segunda é a palavra e a terceira é a oração. Nestes 3 graus repousa a plenitude da minha misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. E deste modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação. E estou exigindo o culto à minha misericórdia pela solene celebração desta festa e pela veneração da imagem que foi pintada. Por meio desta imagem, eu concederei muitas graças às almas. Elas devem lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé mais forte de nada serve sem as obras. Ó meu Jesus, vós mesmo me ajudai em tudo, porque vede como sou pequenina. Conto unicamente com a vossa bondade.
Ó Deus, exame particular, união com Jesus misericordioso, envolvo com o coração o mundo todo, especialmente os países selvagens e onde haja perseguições. Por eles peço misericórdia. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 743 e 744. 2 propósitos gerais. Primeiro, buscar o silêncio interior e observar estritamente a regra do silêncio. Segundo, fidelidade às inspirações interiores, colocá-las em prática e em ação, de acordo com o parecer do diretor espiritual. Nesta doença, desejo bendizer a vontade de Deus. Na medida das minhas possibilidades, procurarei tomar parte em todos os exercícios comuns. Por todo o desabor e sofrimento, agradeço fervorosamente a Deus. 744. Sinto com frequência que, além de Jesus, ninguém me dará ajuda, embora muitas vezes necessite muito de uma explicação sobre os desejos do Senhor. Hoje de noite, de repente, recebi a luz divina quanto ao determinado assunto. Durante 12 anos refleti sobre o determinado assunto e não pude compreendê-lo. Hoje, Jesus me deu a conhecer o quanto isso lhe agradava. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 745 e 746. Festa de Cristo Rei, 25/10/1936. Durante a Santa Missa, envolveu-me de tamanho calor interior de amor a Deus e de salvação das almas, que não sei como expressá-lo. Sinto-me toda incendiada e capaz de lutar contra todo o mal com a arma da misericórdia. Queima-me o desejo de salvar as almas. Percorro o mundo todo, em todas as direções, vou até os seus confins, até os lugares mais selvagens, para salvar as almas. Faço-o por meio da oração e pelo sacrifício. Desejo que toda alma glorifique a misericórdia de Deus, para que cada uma sinta em si os efeitos dessa misericórdia. Os santos no céu glorificam essa misericórdia do Senhor. Eu desejo glorificá-la já aqui na terra e divulgar a sua honra, tal como Deus o exige de mim. 746. Compreendi que em certos momentos mais difíceis estarei sozinha, abandonada por todos, tendo que enfrentar todas as tempestades e lutar com todo o vigor da alma, até com aqueles com quem eu esperava auxílio. Mas eu não estou sozinha, porque comigo está Jesus. Com Ele eu nada temo. Estou perfeitamente consciente de tudo e sei o que Deus está exigindo de mim. Sofrimento, desprezo, zombaria, perseguição, humilhação, tudo isso será meu quinhão constante. Não conheço outro caminho pelo amor sincero, é a ingratidão. Esse é o meu caminho, preparado pelos passos de Cristo. Meu Jesus, minha força e minha única esperança. Unicamente em vós está toda a minha esperança. A minha confiança não será confundida. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafos 747 e 748.
dia de renovação dos votos. A presença de Deus penetra na minha alma, não somente de maneira espiritual, mas sinto-o até fisicamente. 748, 2 de novembro de 1936. Ao anoitecer, depois das vésperas, fui ao cemitério. Rezei por um momento e então eu vi uma das irmãs que me disse: estamos na capela. Compreendi que devia ir à capela e aí rezar, obtendo indulgências. No dia seguinte, durante a Santa Missa, vi 3 pombas brancas se levantarem do altar para o céu. Tive o conhecimento de que não somente essas 3 almas que tinha visto passaram para o céu, mas muitas outras que morreram fora da nossa casa. Oh, como é bom e misericordioso o nosso Senhor! Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 749. Conversa com o Frei András no fim do retiro. Fiquei imensamente admirada com uma coisa que percebia durante toda a conversa, em que pedia os conselhos e a orientação do padre, a saber, percebi que Frei András, a toda pergunta que lhe fazia sobre o que Deus exigia de mim, me respondia com tanta clareza e decisão, como se ele mesmo estivesse passando por tudo isso. Oh, meu Jesus, se houvesse mais guias espirituais assim, as almas, sob tal direção, em pouco tempo atingiriam o cume da santidade e não desperdiçariam tão grandes graças. Eu agradeço a Deus sem cessar por essa grande graça de se ter designado, na sua bondade, colocar no meu caminho da vida espiritual esses pilares luminosos que me iluminam o caminho, para que eu não me desvie, nem me atrase na busca da estreita união com o Senhor. Tenho um grande amor à Igreja, que educa e conduz as almas para Deus. Fragmentos do Diário de Santa Faustina, parágrafo 750. 31 de 10 de 1936. Conversa com a Madre Geral. Quando eu estava conversando com a Madre Geral sobre a questão da minha saída da congregação, recebi esta resposta: se Nosso Senhor está exigindo que a irmã deixe essa congregação, que me dê algum sinal de que o está exigindo. Que a irmã reze pedindo esse sinal, porque eu receio que a irmã possa cair em alguma ilusão, embora não gostaria de tolher a vontade de Deus, nem opor a ela, porque eu mesmo a desejo cumprir. Combinamos, portanto, que eu ainda ficaria por enquanto como estava, até o momento em que o Senhor desse a conhecer a Madre Geral, que é Ele que está exigindo que eu deixe esta congregação.